Fala pessoal, beleza? Lucas Gomes na área, lançando mais um corte para vocês. Então já peço desde já aí que deixa seu like, se inscreve no canal, dá essa força pra gente aí do Rock BH, beleza? Valeu! Então, primeira pessoa, Alexandre Neto, fala um pouco de como foi criada a NBEC. Cara, começando pelos mais velhos, né? Mas assim, a gente começou lá em 2013, não era NBEX ainda, na verdade, em 2013 a gente vira NBEX, né? A gente começou um pouco antes. A gente estava num show do Ira, em Itaguara, e ganhamos o nome de NBEX. Mas o que aconteceu antes para virar banda... reunião, 3 amigos queriam fazer música, a gente começou, eram eu, o Douglas e o Felipe Neri. O Douglas, que é da banda Sociedade Primata hoje, baixista, era ele na guitarra, o Felipe na guitarra, não tinha baterista, não tinha mais nada, e eu não sabia tocar nada, fui fazer o vocal. E como os meninos falam, eu não sei brincar, eu apelei e comecei a correr atrás de uma coisa no outro, que a gente assustou, a gente estava em cima do palco e tocando, correndo atrás, buscando profissionalizar, né, porque o que é o mais difícil, eu acho que do nosso cenário, é essa ideia de música como profissão, porque como banda é mais difícil de se lidar com isso, né. E basicamente foi isso, a gente começou ali e de lá para cá a gente só parou na pandemia, né. Okay. Também criei um movimento que ajudou, entendeu? O Rock Y ajudou muito a gente a dar um start na banda também. E estamos aí. Desde 2013, NBEX. Beleza, então desde 2013, NBEX surgiu com uma reunião dos amigos ali, onde com o passar do tempo, o Alexandre Neto viu o potencial de crescimento. Beleza? Próximo, estamos aqui, Thiago Gordons of Swing. Conta aí um pouco da história da Gordons. Bacana. Bom, a Gordons of Swing, né, a minha banda, ela foi mais ou menos um tumulto muito grande para ela começar a partida dela. A gente, se eu não me engano, a data correta seria mais ou menos quase final de 2018 para 2019. Eu já sou músico há muitos anos, mas eu fiquei parado por um bom tempo. E numa breve reunião de juntar amigos em um bar, que tem aonde acho que até o Lucas mesmo foi criado, no bairro Califórnia, uma breve reunião em um bar para que a gente pudesse fazer uma música e tudo. Na verdade, a banda nem existia. Na verdade, a gente reuniu músicos para poder tocar, fazer um sonzinho e tudo mais. Então, cada um chegava ali, pegava o violão, pegava ali, se tivesse uma batera, como eu levei a batera, se tivesse outro batera no dia lá, ia tocar também. E a gente resolveu fazer uma reunião de amigos e começamos a fazer algumas músicas. Só que acabou que o evento começou a gerar um certo movimento. E em um dos shows que a gente acabou marcando nesse bar, que até mesmo não era a banda Gordons of Swing, não existiam nenhum dos outros dois vocalistas e nem o violonista, a gente estava num junta de músicos, apareceu o nosso querido Lucas, e viu o trabalho que eu estava fazendo com o Léo, que veio fazer meio que uma substituição, porque uma das pessoas que eu estava tocando não conseguiu aparecer no dia, no horário correto, né? Vamos dizer assim. E o Leozão, que é o vocalista e violonista da banda, ele veio com uma proposta diferente, que ele veio, acho que desde família, mãe, pai, ouvindo músicas antigas de rock clássico, músicas de flashback. Então ele trouxe nesse dia, dentro desse bar, trazer algumas músicas que geralmente, para que a gente possa ouvir essas músicas, ou você entra no YouTube para ouvir, ou geralmente tem que ir no show da Gordons mesmo. E ele começou a trazer algumas músicas bem diferentes, e eu, como sou um baterista meio que, entre aspas, meio que doido, eu aceito desafios demais, o Léo começou a trazer umas músicas muito dançantes que exigiu
de mim uma performance até muito bacana. O Lucas viu alguma das apresentações da banda e convidou a gente para poder fazer uma apresentação na casa dele, né? Que era um aniversário dele, que ele queria fazer um show temático dos anos 80. E com as músicas que esse vocalista meu, que é o Leonardo Santiago, trouxe na época, atendia bem o evento dele. E ele me trouxe uma característica, pediu para que a gente pudesse fazer um esquema bacana. Ó, se rolar, vamos colocar uma blusa social, tal, vamos colocar um suspensório, gravata, vamos tentar ser bem temático. Com tudo isso, depois da apresentação que nós fizemos na casa do Lucas, a gente viu que foi a melhor decisão que a gente tomou na nossa vida. Porque a gente nunca tinha feito um show onde eu mesmo, Thiago, até mesmo por diversas bandas que eu já passei, eu nunca tinha passado por um show igual eu passei na casa do Lucas, que foi um aniversário dele, que tivesse tanta repercussão. Dali para frente, com a execução do que a gente fez junto com o Leonardo, até mesmo o Lucas participou, né, Lucas? Você tocou no dia baixo, não tocou? Sim. Tocou baixo no dia. Então a gente viu que o projeto que a gente estava trazendo e a proposta era uma proposta diferenciada. Dali daquele aniversário do Lucas para frente, chegou na mente da gente o seguinte: poxa, se em menos de 2 meses a gente fez tudo que a gente fez naquele aniversário ali, por qual motivo não montar uma banda e tentar levar esse projeto a sério? Foi aonde surgiu, depois que essa conversa já tinha acontecido, a gente se alinhou, resolveu tomar um rumo. O Lucas, na época, era até um produtor do nosso projeto. Ele resolveu ficar produzindo o projeto da banda, até quando apareceu o primeiro show. Do primeiro show para frente, que eu lembro como se fosse ontem, foi, na época, era o Bar da Nani, né? Que foi aonde era no bairro Prado. E esse show deu uma repercussão muito grande, porque as músicas executadas pela banda eram músicas bem selecionadas. E a gente foi e falou, vamos criar o nome aqui, já criou, chegou um, falou, ó, o nome vai ser Gordons, e vamos pegar, como a gente toca Sultans of Swing, vamos pegar Gordons of Swing. Vamos criar isso aí, vamos ver no que vai dar. Acabou que, graças a Deus, a esse projeto trouxe para a gente bastante felicidade. Foi como o nosso colega Alexandre falou em cima aí. Quando o projeto começou a ser visto, ele só foi parado mesmo na pandemia, porque graças a Deus a banda girou, demorou um pouco, teve muita dificuldade para que tudo acontecesse, mas até hoje, para mim, foi uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida, porque a banda, ela me propôs, por mais que tenha muita correria, me propôs, assim, eu posso dizer, vontade de querer cada dia mais melhorar, vontade de poder a cada dia mais executar mais músicas diferentes, coisas que as pessoas geralmente não escutam dentro do cenário do rock clássico e tudo mais. Então esse foi mais ou menos a trajetória para que o processo da banda fosse iniciado. De lá para cá, graças a Deus, a banda teve, né, os contratempos de pandemia, mas já estamos com tudo em cima, tudo de volta, e graças a Deus está tudo se normalizando aí, e vamos, cada dia que passa, mais para frente e para cima. Beleza, valeu demais, Gordinho, tamo junto aí. Assim, eu falo com você que é um dos orgulhos aí meu ter iniciado esse projeto com vocês, foi top, velho. Bom, Júlio Tenfit, conta aí um pouco da história. Cara, eu resumo a história da Tempt na linha atual, na line que a gente está atual, um pouco de acaso, mas desde o começo dela foi por um desmembramento de outra banda, digamos assim, que foi uma banda que eu tocava, que chamava Lacatos, há muito tempo atrás, e nela tinha o baixista, que era o Thiago, e o Lucas, um dos Lucas, né, que eram dois, o guitarrista. Aí, assim, ele acabou conhecendo o Leandro, que tá na linha, tá na banda hoje atualmente, em algum evento, e assim, quando essa Lacatos, ela acabou, acabando no caso, em 2016 o Lucas, eu vou chamar ele de Buda, que é o apelido dele, para ficar mais fácil para diferenciar. Aí o Buda, ele chamou a gente para assim, fazer uma reunião para tocar mesmo, sabe? Que às vezes a gente fazia isso,
E nessa reunião foi eu, o Buda, o Leandro e o Thales. Aí, beleza, isso foi em 2016, 2017, se não me engano, a gente tocou e ficou por isso, foi uma vez no ano só. E depois no outro ano também a gente tocou, eu acho que foi 2017 mesmo. Aí, 2018, a gente tocou mais uma vez e eu não tinha bateria, né? Eu nunca tive bateria, apesar de eu já tocar há muito tempo. Aí em 2018 eu falei, gente, eu vou conseguir entrar num emprego que eu vou conseguir comprar uma bateria bacana e tal, né? Porque a gente sabe que é caro. Porque, né? Não adianta também eu comprar um instrumento, não vai servir pra nada. Então, eu, assim, dá pra levar mais a sério e tudo. Aí o primeiro nome da banda foi Stone Alligator. Tinha um nome assim, pegada meio stoner rock e tal, mas a gente não tocava isso, a gente tocava era clássico do rock e tal, sabe? Enfim. Aí a gente encontrou e meio que assim, vamos começar a levar a sério daí e tudo, tocando os covers e tudo. Só que aí acabou, o Buda acabou saindo, depois foi saindo membro, entra membro, sai membro, isso é nossa história toda. Mas o ponto de partida foi basicamente essa. Ficou eu, o Lucas e o Thiago, que a gente tocou junto a vida toda mesmo. O Buda acabou conhecendo o Leandro e o Thales também, com amizade em comum. Então a gente juntou. Aí fechou nós 5. Eu, o Lucas, Leandro, o Thales e o Thiago. Foi o começo aí da Tempest, que antes chamava Stone Alligator, depois a gente trocou o nome para Oblivion, mas enfim, e trocou para Tempest, realmente foi uma criação nossa, autoral. Mas o começo foi dessa forma. Beleza. Valeu, Júlio. Obrigado por contar aí um pouco do começo da Tempt. Júlio Malta, você, cara, conta aí um pouco aí do Dreams of Sailor. Então, mano, o que pegou? Na época de escola, eu já tinha essa pira de ter uma banda desde criança, porque quando era criança, eu ficava assistindo DVD do Xamã com meu tio e tal. Então eu vi o André Matos ali cantando, e aquilo lá mexia demais comigo, velho. Então eu cresci já com essa ideia. Aí no ensino fundamental ainda, eu juntei com meus 2 melhores amigos na época, e a gente criou a banda chamava Moon na época, não era nem Dreams, era Moon, só Moon mesmo, e enfim, fomos tocar. Aí começamos a ensaiar para apresentar na escola e tal. E foi uma coisa bem besta, assim, de apresentação, de que valia ponto lá de arte, se eu não me engano. Enfim, era uma coisa bem, bem bobinha. Mas aí aquele desejo continuou dentro da gente, de continuar com isso. Só que os outros 2 meninos resolveram parar com a música e tal. E eu fiquei lá. E então foi nessa pandemia, agora no ano passado, durante a pandemia, que eu conheci um cara, o Art, que é um dos caras que eu mais admiro, assim, no mundo da música, porque ele é muito inteligente, ele sabe teoria musical e tal, ele é muito bom. Então a gente resolveu juntar e criar essa banda com essa pira meio uma banda para falar sobre ser contra a intolerância e tal, contra essas coisas desse tipo, porque, não sei, eu acho que a música ela tem o poder de mudar as pessoas positivamente. Então a gente tem essa pira de, né, falar contra o preconceito, contra a discriminação no geral, como um todo, e usar o rock para isso, né? A rebeldia do rock, punk, o grunge, enfim. E a gente tá nisso, a gente tá começando a ensaiar agora, porque teve alguns problemas e tal. Mas a gente já tem várias músicas escritas e, enfim, em breve a gente vai estar gravando isso e, enfim, é mais isso mesmo, essa pira de querer mudar as coisas e aliado ao amor pelo rock, sabe? Legal. Legal. Então aqui você contou um pouco da sua trajetória aí, bem legal, velho. Valeu, obrigado. Galera da Junkhead, contem um pouco sobre a banda. Então, gente, mais uma vez, boa noite. Falar aqui como é que, né, se iniciou o projeto Junkhead, né, a banda Junkhead. Eu já conhecia o Johnny desde o ano passado, a gente fez vários vídeos de colaboração, né, e a gente tem muitos interesses em comum, muitos gostos musicais em comum, e a gente sempre quis ter uma banda, né, para, né, sair daquele negócio de quarto, né, a gente conseguir começar a ir para os palcos e tal, para as pessoas começarem a nos ver pessoalmente, né? Do que, pessoalmente é um negócio muito mais diferente que, né, aquela coisa vista por vídeo, né? E até que esse ano a gente tentou fazer uma banda, né? Não foi para frente.
E aí a gente arranjou um batera que eu já conheço há muito tempo, que já está, inclusive, no chat aí, tá dando força, é o Sandro. A gente se juntou nós três e, a princípio, quem veio com a ideia inicial primeiro fui eu, né, de fazer uma banda grunge. Nós somos uma banda grunge, baseada em grunge. E a gente começou a ensaiar, fazer uns ensaios e tal. E estamos aí no início ainda. A gente começou a banda agora em fevereiro para março, né? Fevereiro, começo de março. E a gente está se preparando até para um festival que vai acontecer aqui na nossa cidade. E é bola para frente. E a princípio a gente está fazendo, né, mais um negócio puxado para o grunge, às vezes para o punk, também punk rock, mas o nosso foco maior é grunge. A gente estudou muito cada banda que toca, né, Alice in Chains, Soundgarden, Screaming Trees, essas bandas tudo, a gente somos bastante influenciados nesse estilo e a gente começou o sistema de composição agora e está sendo interessante até trabalhar na forma de composição, que as ideias meio que se divergem, elas conflitam, as ideias elas meio que conflitam e aí cabe a nós tomar uma decisão, qual seria o melhor trecho para uma música ou um riff. Qual o melhor caminho a seguir, né? E, às vezes, o processo de composição, né, também é um desafio que uma banda assim tem, né? Quase sempre vai ter. Né? Além de todos os outros desafios, né? Falando mais em desafio, a gente também cita muito a questão de, sei lá, né, o financeiro e o apoio. Né? Financeiro hoje, por mais que ninguém toque muito no assunto de financeiro, porque é um assunto muito delicado, acaba sendo o maior ponto importante, né? O ponto mais importante para a banda é o financeiro, porque se a pessoa tem dinheiro, os membros têm dinheiro, eles vão crescer muito mais rápido, porque eles vão ter grana para comprar equipamento, para sempre alugar estúdio, para sempre ter os melhores equipamentos. Então, é mais em questão ao financeiro também, né? O apoio que a gente ganha de quem está do nosso lado, né? Graças a Deus aí a gente é bem apoiado, o Johnny é bem apoiado, o Sandro é bem apoiado, eu sou bem apoiado, né? A gente está começando a formar um público muito fiel também, né? E a princípio os maiores desafios para a gente, né? A gente que é uma banda que começou meio que recentemente, são esses, né? Mais o financeiro e a questão da composição, né? A gente juntar 3 cabeças diferentes, né? Para a gente juntar ideias e fazer músicas autorais. Beleza. Bom, então o que eu tô vendo aqui? Aqui temos 5 representantes de bandas, né? 5, 6, porque o Felipe e o Johnny estão dividindo ali a mesma tela. É uma variedade que a gente tem aqui. Estilos bem diferentes, com propósitos bem diferentes, né? Aqui a gente tem aqueles que estão começando com aqueles que já estão aí tocando já tem algum tempo. Na verdade, eu sei de gente aqui que tem mais de uma banda, né? E estão aí em uma banda faz sonho, outra banda ganha dinheiro, e o projeto começou de tal forma e tudo. Mas o que eu vejo aqui, colocando em xeque, o ponto de partida de todo mundo é que todo mundo começou com vontade de fazer som. O que é muito comum quando as bandas começam. Muitas bandas começam quando a gente tem amigos em comum, quando sabem ali tocar um instrumento, fazer som. Só que poucos dentro da banda têm a visão de dar continuidade ao projeto por ver potencial. A pergunta que eu tenho para cada um de vocês é o seguinte. Primeiro, Júlio Tenfit. Como é que você começaria a banda Tenfit de alguma maneira diferente? O que você mudaria na maneira de começar a Tenfit? Cara, eu não passaria para a fase de fazer cover. Eu, por já ter tocado em muita banda de questão de cover e tal, não é o que me agrada mais. Então, minha preocupação, uma das principais, seria achar realmente gente que quer fazer música autoral.
que não aí que é a proposta bem da banda que a gente tem hoje, mas né, se fosse realmente para retornar e pudesse começar do zero, digamos assim, porque isso não foi de imediato, então seria não iniciar nos covers, a proposta musical realmente, que é o que a gente tenta fazer hoje, é o nosso desafio, é realmente não se curvar a nenhuma modinha, fazer realmente o que a gente, né, o que a gente quer passar com a música, assim, não se rotular, em nem questões de tanto de estilo ou tanto do que a letra vai trazer, do que a melodia vai trazer, e mais preocupação, além dos integrantes nessa questão de não tocar cover e do que quer passar com a música, é do compromisso com os integrantes, porque a Tempt, no caso, a gente trocou de membros, assim, foram 7 membros, foram guitarristas e baixistas, sabe? Então, assim, realmente, pegar pessoas que querem fazer um compromisso, que querem fazer dar certo, e é muito difícil, né? Porque, assim, tempo é a coisa mais valiosa que a gente está tendo hoje em dia. Então, para realmente a gente conseguir dar um andamento, né? Tem que ter um foco, ter a produtividade. Se não tem pessoa dedicada, pessoa focada, não adianta nada. Pode falar que quer tocar aquilo, outro, mas, enfim, de nada adianta. Então, eu acho que, assim, o que para mim, para minha banda no geral, isso eu tenho 100% de certeza que pouparia tempo, principalmente entre eu e o Leandro, né, que a gente são os membros mais ativos, e pelas experiências que a gente passou, seria isso, porque, nossa, ia poupar pelo menos um ano aí. Brincando, um ano então, de trabalho. Esse ponto é interessante, que você está falando o que você está falando, e eu vou perguntar isso para o Alexandre também, porque eu conheço um pouco aí também do passar da Inibex. Você está falando que você teve retrabalho. Sim. Né? Teve muito retrabalho. Às vezes você não tinha consistência de... E a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas, de maneira geral, até a gente poder aprofundar um pouco mais sobre integrantes, você teve o retrabalho. E então, a minha pergunta sobre isso, você acredita no planejamento? Como é que... Porque, assim, o que a gente vê normalmente é a criação espontânea da banda. Sim. Ela espontaneamente acontece porque a galera quer fazer som. É o que geralmente acontece. Mas, assim, o problema é quando você vê potencial, a galera tá em outra vibe, velho. Saca? E aí, já tá não tá na metade do caminho, mas o projeto já iniciou. Eu, por exemplo, eu sou um cara que eu fui saído da banda que eu iniciei. Justamente para não ter... Porque para eu poder mudar aquilo que começou, era muito mais difícil. Então, eu quero entender, na sua visão, se você acredita num planejamento de começar um projeto como banda. Olha, eu acredito que sim. Principalmente você saber com as pessoas com quem você vai trabalhar e você já tem um foco. Óbvio que tem circunstâncias alheias à vontade de cada pessoa. Entra fator sorte, entra fator, enfim, fatores externos. Mas se for pegar do ponto de partida realmente só da banda, visando assim, internamente dentro da banda, com certeza, acho que um planejamento assim, auxiliaria demais. Assim, você fazer como se fosse um brainstorm mesmo, com as pessoas, olha, a gente quer tocar isso e isso. Porque, assim, vou dar um exemplo da minha própria banda. A gente, em questão de estilo musical, cada um escuta umas coisas bem diferentes, sabe? Eu, assim, vamos supor, eu escuto Def, eu escuto Tool, aí chega pro meu guitarrista, ele é Metallica, Testament, Exodus. Aí chega pro meu vocalista, Breaking Bad não, assim, mais um metalcore, sabe, Ginger, Spirit Box, aí chega para outra pessoa, já escuta outra Muda coisa muito, né? diferente. Então, assim, óbvio que a gente já conseguiu acertar isso, e isso é um grande trunfo da nossa banda, por exemplo. Mas, cara, tendo planejamento desde o início, realmente, olha, a gente quer fazer isso, a gente tem vontade de produzir isso, eu acho, com certeza, eu acredito bastante. Acho que quase tudo na vida, um planejamento dá certo, e por que não na banda seria diferente, né? Óbvio que trabalhar com pessoas é mais volátil a situação, mas ainda pode funcionar muito bem. Beleza. Você, Alexandre Neto, fala aí. E aí? Cara, sinceramente, eu não mudaria nada. E vou te dizer por quê. Eu só tive a Inibex, então tem um processo que é um processo de amadurecimento, isso é da vida, isso não é de música,
isso não é exclusivo de profissões, isso é exclusivo da vida no geral. A gente passa por isso. Então, tudo que eu passei com banda, o que eu passei com organizando festival, o que eu organizei compondo, o que eu organizei brigando, isso tudo foi para chegar num ponto que é hoje, de você ter um conhecimento maior, saber como lidar melhor com as coisas. Então, acho que assim, não mudaria nada nesse ponto, porque foi necessário. É necessário, a paulada é necessária. na verdade, né? Os conflitos foram necessários. Todos, tudo que acontece é necessário quando a gente fala de uma banda. Até o caso de, por exemplo, hoje, essa semana passada a gente estava no estúdio e a gente no estúdio discutindo sobre o que falar, como falar em cima do palco, nas redes sociais, tudo isso é válido, entendeu? Tudo que é para aprendizado é válido. Então, assim, as brigas foram necessárias, as confusões foram necessárias, mas foi necessário para hoje eu chegar e falar assim, ou não vou fazer aquilo mais, ou aquele caminho ali não dá, aquele caminho ali tá errado, ou vamos nesse caminho aqui, que esse caminho provavelmente pode dar mais certo. Porque música é um negócio que é inexplicável, ainda mais no Brasil, né? A gente tem um sistema de fazer sucesso com qualquer coisa. Lembrar, há pouco tempo, o sucesso era um cara que fez uma música de caneta azul, entendeu? Então, assim, a música em si, em todos os cenários no Brasil, é isso. Você não sabe, é incerto. Você pode gravar uma música, colocar no Spotify e de um dia para o outro ela ser a música mais ouvida do país. E você não tá, às vezes, nem está preparado para isso. Então, eu acho que tudo que você passar é experiência, é aprendizado. Beleza. Thiago Gordons Off Swing, fala aí, velho. O que você, desde aquele momento que estava lá fazendo toda a apresentação, vocês viram o potencial, tem alguma coisa que vocês mudariam naquela época? Vocês acham que melhorariam? O que você acha? Espera aí só um momentinho que eu vou desmutar o seu microfone. Vai lá. Cara, o meu amigo de cima aí, Alexandre Neto, as palavras dele aí era praticamente o que eu iria falar. A minha banda passou por uma trajetória cabulosa quando começou. A gente tinha baixista, que você participou com a gente tinha um violonista, que era o seu César, que fazia os solos para a banda poder executar as músicas, e a gente chegou e falou, é a banda e é isso que vai acontecer. Até quando chegou um certo ponto que a gente olhou um para o outro, né, que teve até um integrante que entrou depois, que foi o Rafael Santiago, irmão do Leonardo, e entrou como back vocal na banda, somente back vocal, porque ele mesmo não toca instrumento nenhum. Hoje, a banda com mais de 3 anos, 2 anos e meio, quase 3 anos, a banda se constitui em bateria, violão e 3 vozes. E o que aconteceu nesse momento? Tipo assim, eu não trocaria nada, porque o que a gente passou com baixo, guitarra, foi um aprendizado para a gente ver que o quê? Se eu fosse mudar alguma coisa naquela época, eu poderia ter olhado assim e falado assim, galera, vamos acreditar mais na gente, já que, por exemplo, teve vários shows que o seu César, na época, estudava, ele trabalhava e não conseguia comparecer no show. Quando o show ia ser executado, a gente tinha que mudar todo o planejamento do show, porque não teria os solos de violão ou guitarra na época que o seu César iria executar, porque o Léo, que era vocalista, ele mandava a base do violão. Quando a música tinha solo, ela era um tipo de música. Quando o seu César faltava, a gente mudava a trajetória da música para ser uma música somente vocal e violão.
Se eu tivesse, na época, experiência, por mais que eu, que já passei por várias bandas, cover de Iron Maiden, cover de tudo quanto é tipo de rock que a gente pode imaginar, eu poderia apenas ter acreditado mais assim, ó, no trio. Mas foi muito que necessário ter colocado tudo e até chegar num ponto que a gente chegou para poder executar um show e olhar um para a cara do outro e falar assim, fudeu, não temos baixo, não temos guitarra, o que nós vamos fazer? E o show nós estamos no palco. E agora? Olhamos um para a cara do outro e falou assim, ó, vai do jeito que tá. Foi aonde executamos as músicas do jeito que estava, de violão, 3 vozes, bateria. E aí, no final do show, a gente olhou para o contratante e falou assim, esse cara não vai pagar o que a gente quer, não, porque nós viemos faltando 2 integrantes hoje. Isso era bem lá no início. Foi a hora que o cara chegou e falou assim, ó, para mim, é isso aí que vocês apresentaram. Para mim, não muda nada. É isso aí. Então, assim, se eu fosse mudar alguma coisa, eu poderia ter colocado um pouco mais de crédito no que a gente é hoje. Porque eu poderia ter acreditado um pouco mais, mas tudo que eu passei e o que a banda passou foi necessário para que a gente pudesse olhar e falar, beleza, a gente passou pelo processo, viu o que tinha que ser feito e até chegar no que a banda chegou, o núcleo correto que a banda Gordons of Swing é hoje. Ela é apenas bateria, violão, 3 vozes. O violonista, voz principal, Rafael Santiago, segunda voz, e eu entrando com bateria e terceira voz. E com todo esse trajeto, hoje, a gente não muda essa formação, até mesmo por causa que a gente sabe que, infelizmente, no meio musical, até o nosso amigo comentou aí, eu não lembro qual que foi que comentou a respeito de questão de grana, banda, ter, né, condição para poder, equipamento, essas coisas, acho que foi o pessoal da Junkhead, se eu não me engano. Isso. Hoje em dia, para a gente conquistar tudo que a gente conquistou, foi bem mais fácil em 3 pessoas do que 5, vamos dizer assim. E a gente conseguiu abranger um mercado dentro de Belo Horizonte, Contagem, e até mesmo agora que a banda está abrindo interiores, essas coisas, bem mais fácil. Por quê? Porque a gente não é que a gente pega e joga um preço abaixo de um mercado porque tem menos pessoas, não é isso. Mas a gente tem mais facilidade hoje em dia de ser bem mais aceito em alguns locais do que em outros, assim, bem muitos outros locais, que quando você chega de 5 pessoas, a pessoa, não, peraí, não dá para ser assim, são muitas pessoas, o som vai ficar muito estrondoso. E até mesmo quando a gente vai fazer um som que tem que ser para muita gente, a banda continua atendendo com 3 pessoas. Então, assim, eu não mudaria nada, porque para mim foi mais do que necessário a gente passar por tudo que a gente passou para que a gente chegasse hoje aonde a gente está, no ponto que a gente está. Então, como a gente tenta apresentar um projeto um pouco diferente do que geralmente se encontra dentro das bandas, que é mais um flashback, um rock clássico de músicas bem selecionadas, eu vejo que, para mim, e eu creio que para os integrantes da banda hoje em dia, foi muito necessário ter passado. Foi todos os desafios até poder chegar num ponto que falou, ó, para a gente é isso e não vai mudar. Então, a gente tenta chegar em certos locais, a gente já até passou por isso. Tem locais que falam, peraí, você tem que colocar um contrabaixo aí, cara, porque o negócio fica meio complicado sem o contrabaixo. Aí eu mesmo já tenho o meu próprio questionamento. Eu falo, cara, eu posso colocar contrabaixo, eu posso colocar teclado, eu posso colocar gaita, eu posso colocar o que você quiser. Depende da disponibilidade do contratante aceitar o que eu estou trazendo para o local dele. Se ele aceitar essa contratação, que vai demandar
além da qualidade inteira do conjunto de músicas, vai demandar também o quê? Cachê, porque você tem que pagar muita gente, você colocou qualidade, muita qualidade no negócio e às vezes o próprio local ele não tem uma certa estrutura para poder colocar você ali para poder estar executando o que você está fazendo. Então, para mim, é isso. Eu não mudaria nada porque para mim foi mais que necessário e eu estou muito feliz com o que a banda ela é hoje. E a gente não pensa em nada daqui para frente ter que mudar nada do que a gente vive, porque verdadeiramente atende mais do que a gente esperava, vamos dizer assim. Eu posso dizer aí, porque a gente acompanha, né, o trabalho de vocês. Claro. Eu não achei que vocês conseguiriam o que vocês conseguiram, que é tocar no underground sem baixista, velho. Isso foi um questionamento, assim, de coração. Eu, há muito tempo atrás, eu entrei em contato com o underground para que a gente pudesse fazer um som. Quando eu entrei em contato com o underground, o que aconteceu? Eu visei a visão do local. Eu falei, peraí, se a gente for visto no underground, a gente vai ter uma visibilidade tão grande, porque são muitos seguidores e tem pessoas que entram para dentro do underground ali porque é do circuito e tá, quer curtir o rock. Quando eu fiz a primeira proposta para poder entrar no underground, eu fiz a proposta assim, me dá um espaço. Eu não quero cachê, eu quero mostrar o meu trabalho para vocês. Não preocupe que se vocês não gostar, pelo menos vocês não gastaram, mas eu quero mostrar o trabalho. O show que a gente fez, que foi no palco menor do underground, ele trouxe tanta repercussão que nenhum de nós da banda imaginaria que iria acontecer o que aconteceu. Uma banda de bateria, violão, 3 vozes. Tem músicas que eram para ter uma guitarra no meio, que eu, no fundo, na bateria, com a boca, eu tento fazer o som que a guitarra deveria executar. E tem pessoas lá embaixo que chegam na gente e falam assim, o que vocês estão usando aí para poder fazer o que foi feito? Eu falo, não, cara, não tem que estar usando nada, a gente está fazendo na boca mesmo, é na boa vontade. E aí não é à toa que a gente nunca imaginou que a gente ia conseguir chegar no palco principal do underground para poder tocar dessa forma, porque quando eu pedi uma data, já chegaram em mim, já me deram uma facada, falou assim, ó, aqui você tem que tocar de banda completa. Aí, sem eu pedir nada depois desse show do underground, automaticamente o contratante entrou em contato com a gente e falou, ó, eu quero mais 2 datas no palco antigo e uma data no palco principal. Aí eu já perguntei, eu falei, ó, e eu tenho que contratar o que de instrumento? Ele falou, nada, é somente vocês 3. Eu falei, mentira. Porque eu tive essa contestação quando eu imaginei que eu iria entrar lá. Então, assim, a gente tem uma data fechada no underground, no palco principal. Eu creio que vai ser uma apresentação mais, claro que no início, para abrir as bandas principais, mas para a gente foi muito mais do que importante. Então a gente vê que tem certas pessoas que valorizam a boa vontade e o trabalho que a banda está executando da melhor maneira possível, entendeu? Legal, cara, legal. Júlio, Dreams of Salem. Cara, de tudo que você contou aí, porque na verdade a sua situação foi uma situação atípica, que é um projeto de escola no qual você quis dar continuidade ao projeto, né? Você mudaria alguma coisa, Júlio Malta, no seu trabalho, no seu projeto? Alguma coisa nesse sentido na criação ou não? Então, cara, eu não mudaria, assim, eu gostaria de ter dado um passo antes, sabe, do que eu fiz, porque eu tinha muito receio, eu tinha uma história de que eu ficava pensando, tipo, eu nunca vou ser bom o suficiente para tocar num palco, por exemplo. Eu tava me colocando muito para baixo, e essa questão psicológica me afetou muito, porque eu nunca dava aquele passo de ir para frente. Sempre que eu tava com aquela vontade, eu voltava e ficava nessa de não querer. Não querer dar o passo adiante, né? O medo de dar errado e tal. Então, acho que a única coisa que eu mudaria mesmo era realmente isso, sabe? De ter dado um passo adiante antes, de não deixar o medo ter me vencido e tal, não ficar
pensando que meu trabalho era ruim ou que eu não seria capaz de fazer alguma coisa. Mas no mais, velho, eu acho que é igual o mano ele falou, tudo que acontece de errado, toda briga, todo desentendimento, todo problema é para algo melhor no futuro, sabe? Você vai aprender, vai tirar uma lição daquilo. Então, assim, eu acho que não dá para querer, não dá para eu querer ter mudado algo ou mudar algo agora. Eu acho que, sei lá, é só deixar correr, dar o meu melhor, como eu sempre penso em fazer, e deixar as coisas fluírem, sabe? Acho que não mudaria tanta coisa, não mudaria nada além do que eu falei, né, de dar um passo adiante e tal. Beleza. E por fim, galera da Junkhead aí, vocês contaram um pouco da... Deixa eu só perguntar para vocês, vocês disseram que o festival, a banda iniciou esse ano, né? Foi esse ano mesmo que ela iniciou, né? E vocês estão se preparando para um festival, né? Vocês chegaram a ter alguma banda antes? Eu já participava de uma banda com uns amigos também conhecidos. Aí, através dessa banda, eu adquiri algumas experiências, assim, com relação a palco. E passei também alguns perrengues. Mas aí Sim. a banda acabou, né? Que o pessoal também tinha outros interesses, assim. E eu, mais pessoalmente, assim, quis me envolver mais, assim, com a música. E, né, eu não sei o Felipe, mas eu tive experiência com Você tem experiência, o Felipe está tendo uma experiência agora, né? Vamos dizer que o Felipe, você ainda vai ter uma experiência ainda em cima de palco mesmo, né? Mais ou menos. Eu já tive uma banda também de System of a Down, né, Sim, para ver como os estilos são parecidos, né? De System of a Down para grunge. Mas foi há sim, 4 anos atrás, com o nosso batera Sandro. Foi eu, ele e mais 2 amigos nossos. E eu só fiz um único show em palco. Felizmente não foi tão divulgado, mas teve público e fomos a melhor banda da noite naquele dia, né? Teve Iron Maiden, Metallica, Linkin Park, mas depois o produtor chegou com a gente e falou que a gente foi a melhor banda, né? A gente tirou a galera que estava sentada para ir lá para perto do palco e infelizmente só fizemos esse show e a banda acabou, né? Mas a princípio, depois de 4 anos, estou voltando agora para os palcos, né? Dessa vez mais confiante, dessa vez com mais técnica, dessa vez mais maduro, dessa vez para ir de vez e para ficar. beleza. Agora, na questão da criação da Junkhead, como é muito recente, eu acredito que é muito difícil de vocês terem uma visão do que vocês mudariam na banda, mas vocês têm alguma coisa ou não? Cara, assim, a gente não tem, não. A banda, ela é bastante aberta às ideias e a gente tem os ideais bastante alinhados. Então, dificilmente, assim, a gente tem um embate com relação a repertório e essas coisas que a gente já está mais focado mesmo. Beleza. E Beleza. Então, pode falar. a princípio muita gente chega com a gente e fala, porque a gente é uma banda de 3 membros, como o colega falou, como a banda sempre, quando a banda ela tem pouco membro, automaticamente a gente já é cobrado, né? Nossa, vocês deviam chamar vocalista, uma pessoa para assumir o palco, ou um outro guitarrista. Aí e sempre, sei lá, a gente sempre pergunta quem vai ser o vocalista, quem é o vocalista. A gente fala, eu e o Johnny, a gente somos o vocalista, né? A gente não precisa de um frontman, quando a gente já pode ser o frontman. A banda ela serve para justamente não é a mesma palavra, a gente né, já faz tudo em conjunto. Eu e o Johnny, Já a é o gente suficiente. É o suficiente. Você já tem, faz tudo o que você autossuficiente. precisa. Isso, autossuficiente. Eu e o Johnny, a gente assume os vocais, né, a gente divide tanto por questões de não sobrecarregar, né, a voz um do outro, quanto, sei lá, para, né, os dois terem o mesmo brilho na banda. E sempre a gente fala a mesma coisa um para o outro. Mano, a gente realmente precisa de um outro guitarrista.
E a resposta é sempre não. A gente nunca vai querer mudar um bagulho que a gente passou, uma discussão que a gente passou, sei lá, um perrengue que a gente passou, porque isso serviu para a gente estar aqui hoje, né? E tudo que a gente vive hoje, eu tenho certeza, a minha escolha é que eu viveria tudo de novo da mesma forma, porque é isso que nos traz onde a gente está hoje, né? Legal, cara. Legal. Então, todo mundo aqui colocou as suas visões, né? Pelo visto, todos acreditam muito na questão da maturidade da banda, né? Da naturalidade do desenvolvimento, né? O Júlio ele trouxe também a questão das coisas que aconteceram, né? Que isso talvez tenha, não sei se prejudicado, mas atrasado um pouco os resultados que a banda poderia ter se não tivesse tanta troca assim de membros, né? Mas, de qualquer forma, ele entende que, no fim, a banda já chegou no ponto em que queria e agora vocês estão conseguindo fazer o trabalho legal. Isso é bem importante para a gente entender um pouco da visão aí de cada um. Bom, só um ponto.